Olá, queridos alunos do meu Brasil, professor Davi Magalhães em mais uma aula do nosso canal Geografia em 10 Minutos. E hoje eu trago um tema aqui muito importante, um tema que vai trazer para nós uma abordagem dentro de um contexto geopolítico. Contexto geopolítico é um tema muito abrangente, sempre abordado nas provas de vestibulares. E você que está aí do outro lado se preparando para as avaliações do vestibular, em especial do Enem, você tem que estar por dentro desses fatos e acontecimentos que hoje ainda fazem parte de um contexto global que nos diz respeito nos dias atuais. Mas sem muitas conversas, eu quero aqui convidar você que não se inscreveu, que está chegando pela primeira vez no nosso canal, que clique no canal, acesse o like, compartilhe, deixe o seu comentário e diga qual foi a impressão que você teve da nossa videoaula, se gostou, se não gostou, por quê. Faça uma pergunta para mim, coloque lá qual seria um tema que você gostaria que eu transmitisse esse conhecimento para você. E é pensando justamente nessa sua preparação para o vestibular, dentro de um contexto de uma geografia política, que eu te convido, então, a estudar comigo aqui um tema muito interessante, que são os bastos. Na nossa videoaula, que nós já gravamos em momentos anteriores, você já observar lá no nosso canal, que nós falamos um pouco já sobre alguns movimentos separatistas, principalmente aqui nessa região da Espanha. E aí, retomando um pouco essa discussão, o que é que eu quero mostrar a você? Porque a região da Espanha é uma região que sempre tem uma divergência geopolítica efervescente. A primeira coisa que a gente tem que entender é o passado, é o contexto histórico. E a gente lembrar que essa região da Espanha, o território espanhol, ele foi uma união, uma anexação de vários reinos. E esses reinos, eles se deram nessa anexação de forma forçada. Então, é muito comum que dentro de um contexto mesmo atual, você ainda se depare com algumas divergências de caráter político, cultural, ainda nessa região. E lá no nosso canal, nós temos uma videoaula fantástica que eu lhe convido a assistir, vai acrescentar muito nos seus conhecimentos, que é sobre a região da Catalunha, os catalães, que também reivindicam a autonomia, ou seja, a sua independência, a criação de um Estado independente. Bom, enquanto isso não acontece, porque o governo espanhol e os organismos internacionais não concedem ao povo catalão essa autonomia, nós vamos falar então na aula de hoje sobre os bascos, né? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a localização onde esse povo ele está instalado. Como vocês podem observar aqui no mapa, nós temos aqui na porção esquerda da Espanha, nós temos Portugal, mais acima, ao nordeste, eu tenho a França, abaixo um pouquinho da França, eu tenho a Catalunha, né? E o nosso alvo principal hoje é falar sobre o povo basco. A primeira coisa que a gente tem que entender é que os bascos ele vai ficar justamente aqui na fronteira entre a Espanha e a França. Então, isso, de certa forma, vai mexer com o governo espanhol e o governo francês. Outra coisa muito importante que a gente precisa entender é que o povo basco é uma nação autônoma. Uma nação autônoma que tem a sua cultura, o seu idioma, tem uma economia própria, são povos que falam um idioma comum e, diante disso, eles reivindicam ao governo espanhol a sua autonomia, a sua independência. Outro detalhe que chama a atenção é que a localização onde os bascos ficam, na fronteira com a Espanha, essa região aqui nós temos a chamada cadeia do Pirineus, uma cadeia montanhosa que é constituída por um dobramento moderno. Então, a cadeia do Pirineus é uma região aqui na qual o povo basco está localizado, eles vivem numa região montanhosa. Bom, mas diante disso, professor, o que é que a gente precisa entender mais para a nossa prova? A primeira coisa que a gente tem que entender também se diz respeito à questão de um contexto histórico. Veja que entre 1936 a 1939 houve uma guerra civil na Espanha. E quem ascende ao poder, quem chega ao poder, é um cara conhecido como Francisco Franco, mais conhecido como Franco. E aí o que acontece? Franco, ele sempre manifestou de forma muito aberta a sua insatisfação para com o povo basco. Então eu posso dizer para vocês que Franco, ele é anti-basco.
E o que é que aconteceu? No momento em que Franco assume o poder na Espanha, ele toma algumas medidas importantes contra o povo basco. Uma delas eu posso colocar aqui, olha, ele proíbe o idioma basco. Está proibido pronunciar, falar o basco na região espanhola. Outra medida muito drástica dele foi a autonomia. Ele cortou toda a autonomia econômica que o povo basco teria, interferindo direto no seu modo de vida, na economia, na sociedade basca. E, por fim, a propagação da cultura. Só para vocês terem ideia, até hoje, nas escolas dos bascos, né, onde os seus alunos, os seus filhos estudam, você vai observar que o que eles falam lá, o único idioma falado não é o espanhol, é o basco, que eles propagam sua língua. Eles não deixam que haja uma perda de cultura, porque isso faz parte da identidade do povo basco, ok? Outra coisa interessante, o que é que acontece? Já que nós temos um povo que reivindica sua autonomia e que o governo local não os dá abertura para que eles possam negociar, conversar e a tal independência sonhada, então em 1959 foi criado um grupo chamado ETA. O ETA é reconhecido por muitos aí, pelos organismos internacionais, como um grupo terrorista. As suas ações são ações terroristas. E o que é que acontece? O ETA foi criado com o intuito de bater de frente com o governo espanhol através de ações terroristas, né? E aí, o que é que significa o ETA? O ETA, traduzido para o português, significa Pátria Basca à Liberdade. Então, o que eles reivindicam é a liberdade. Já na língua basca, Euskadi tar akatsuna. Então, você vai observar que os bascos, eles têm um idioma próprio, uma cultura própria, e o que eles mais querem é uma independência e autonomia. O que é que vai acontecer, então? Diante de tanta repressão, em 1975 vai acontecer um fato inédito, né? Interessante, que vai mudar a história geopolítica dessas relações. Você tem aí o falecimento de Francisco Franco. Franco, ele vai falecer. E aí, nesse momento que Francisco Franco ele falece, os bascos vão entender assim, olha, esse é o momento, então, agora, de nós buscarmos a nossa independência, a nossa autonomia. Então, você vai ter aí muitos ataques terroristas em estações de trem, restaurantes na Europa, justamente buscando chamar a atenção das autoridades para que eles possam negociar e, consequentemente, conceder sua autonomia, né? Em 1998, eles vão recuar, os atentados terroristas, eles vão recuar, vão cessar, vão diminuir, e em 1999 vai retomar os ataques de novo. Uma onda de ataques terroristas por parte dos bascos vão se intensificar na Europa. Em 2011, vai ter o fim dos atentados e, consequentemente, aqui vai criar um partido basco. E, em 2018, o ETA, eles chegam para o mundo e dizem, a partir de hoje, o ETA ele não mais existe. Então, hoje, o ETA ele não mais existe. E aí, se você me perguntar, professor, e aí, os bascos conseguiram o seu objetivo tão desejado? Não. Infelizmente, eles não conseguiram. O governo espanhol não os concede, não os vê como um povo, porque o que é que eles são? Eles são uma nação. O que é ser uma nação? São um grupo de pessoas que têm características próprias comuns. E os bascos, eles têm características do idioma, da língua, os traços culturais, né? Então, diante disso, o governo espanhol ainda não os reconhece como uma nação independente, né? E a gente não sabe quais são os próximos passos que essa relação ela venha a se intensificar. Valeu? Então, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, acesse o sininho de notificações. Espero que você tenha gostado da aula e até a nossa próxima videoaula. Valeu, um abraço, fui!